Oi, oi! Seja muito bem-vindo a mais um monólogo único. E dessa vez vamos falar sobre queda livre e lançamento horizontal. E eu vou começar aqui falando sobre o lançamento horizontal. Imagine a seguinte situação: você é uma pessoa que adora jogar boliche. E aí resolveu comprar uma bola de boliche pra guardar em casa, por algum motivo. Você é esquisito. Só que essa bola de boliche ela era tão pesada, mas tão pesada, que você não estava meio que conseguindo segurar ela. Em determinado momento, bate uma ventania e essa bola de boliche sai rolando e vai embora. Ela gira, sai rolando por aí, só que quando ela atinge a velocidade de 16 metros por segundo, por exemplo, sei lá, uma velocidade arbitrária, ela se encontra num precipício. E depois que ela encontra esse precipício, o destino dela é cair. Quando a nossa querida bolinha sai do chão, ela começa a ter atuando sobre ela também a ação da gravidade. E esse conjunto, velocidade inicial e depois a aceleração da gravidade jogando o objeto para baixo, é chamada de lançamento horizontal. Bom, mas por que essa velocidade agora ela está inclinada e ela, se no começo ela era horizontal, por que ela não continuou horizontal? Bom, o que acontece é o seguinte: como a gente tem uma aceleração da gravidade jogando o objeto para baixo, a velocidade dele para baixo vai começar a aumentar gradualmente. Mas a velocidade dele para o lado não vai mudar em absolutamente nada. Então a gente vai ter uma velocidade para o lado que não muda e uma velocidade para baixo que começa a crescer. E aí, quando a gente pega e soma essas duas coisas, num negócio que a gente chama de soma vetorial, a gente tem essa velocidade inclinadinha. Só que é mais uma curiosidade mesmo. Eu acho que vocês não precisam saber sobre inclinação vetorial ou soma de vetores. Muito bem, dito isso, o que a gente faz agora com esse trambolho que a gente tem nas mãos? A gente tem que descobrir quais são as suas velocidades e como que elas variam de acordo com o tempo. Só que uma coisa sobre a física é que nada é medido ao léu, sempre em relação a alguma coisa. E nesse caso, eu vou colocar que o nosso eixo de coordenadas, ou seja, a nossa orientação, quem que vai nos guiar aqui, é justamente o topo do pico antes da bolinha cair. E aí eu vou falar que da direita para a esquerda, todo mundo que está apontando para a direita vai ser positivo. E todo mundo que está apontando para baixo também vai ser positivo. Essa aqui é uma anotação totalmente arbitrária. Ou seja, você escolhe o que você quiser. Eu escolhi fazer desse jeito. E vocês vão ver o porquê. Ah, bom. Como é que eu vou encontrar a velocidade então? Ela está inclinada, não é? Então, por que eu peguei o eixo? Porque agora eu vou decompor esse vetor em uma componente em x e uma componente em y. O y vai ser a vertical e a x vai ser a horizontal. Vamos lá. Em x, que é na horizontal, tem alguma aceleração? Vocês estão vendo alguma setinha de aceleração dizendo que está acelerando no x? Não tem nada disso. A única aceleração que a gente tem é para baixo. Ou seja, o movimento dele todo em x é um movimento uniforme. E, portanto, a velocidade em x sempre vai ser igual a 16 metros por segundo, ou seja lá qual for a sua velocidade inicial. Agora em y, a gente vai ter uma aceleraçãozinha aqui jogando ele para baixo. Como tem essa aceleração, esse movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. E qual que é a nossa velocidade inicial em y? Quando a gente olha para nossa bolinha, no momento que ela estava lá em cima, antes dela escorregar e cair, ela só estava se movimentando para a direita. Ou seja, não tinha velocidade para cima ou para baixo. Então, a minha velocidade inicial para o movimento em y é zero. E a minha gravidade está jogando ele para baixo. Como eu falei que no meu eixo de coordenadas a velocidade para baixo é positiva, por quê? Porque eu quis que fosse assim, então isso daqui vai ser igual a 10 vezes o tempo t. E então nós temos nossas duas velocidades. Além disso, outro questionamento comum é qual que é a distância que o nosso corpo percorreu em x ou em y? Bem, como a gente já nomeou cada um dos movimentos, o que eles fazem, então essa parte aqui ficou mais fácil. O movimento em x
vai ser igual a 16 vezes t, porque S igual a S0 mais VT. E no movimento R e o V, a gente vai ter que esse valor vai ser igual a D 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Lembrando que aqui o sinal continua positivo por conta do meu sistema de referência. E eu adotei esse porque eu nunca disse aqui nessa minha questão qual que era o tamanho desse penhasco. Mas supondo que a gente saiba o tamanho dele, quando a nossa bola caiu, ela caiu de 50 metros, por exemplo, aí as coisas mudam de figura. E então a gente começa a usar um outro sistema de referência, ao invés de ser lá em cima, agora na base do nosso penhasco. E aí vai ser com o eixo Y apontando para cima e o eixo X apontando da esquerda para a direita, que nem no caso anterior. Beleza, o que acontece aqui agora? Como que a gente faz as transformações da velocidade? Agora, nesse caso, a gente percebe que a velocidade em x continua do mesmo jeito. Ela era 16 metros por segundo antes, continua 16 metros por segundo depois, mas a em y ela vai sofrer uma outra transformação, novamente. Reparem que agora uma velocidade para baixo é negativa, porque o meu eixo y está apontando para cima, e então a minha velocidade em y vai ser menos 10 vezes o tempo. Aí os espaços. No x não mudou piciroca nenhuma, continua sendo x igual a 16 vezes o tempo, mas, novamente, para quando a gente calcular o espaço do y, no eixo y, a gente vai ter que isso daqui vai ser igual ao meu espaço inicial, que nessa altura agora não é zero, porque o meu referencial não é lá em cima. Como o meu referencial é embaixo, quando a bolinha está naquele ponto antes de cair do penhasco, ela está a uma altura de 50 metros. Então, isso aqui vai ser 50 e ela começa a descer, descer, descer. Sinal negativo, menos 10 t ao quadrado sobre 2. Tá bom, mas e a tal da queda livre? Gente, garanto para vocês. Se entenderam o lançamento horizontal, queda livre é fichinha. E se não entenderam, pode deixar aqui um comentário, qualquer coisa, que eu respondo sem problema nenhum. Vamos lá então. Imagine que você resolveu pular de paraquedas. Tá todo empolgado lá que vai pular de paraquedas e tal. Só que o seu paraquedas não abre. E você agora tá em queda livre. Por quê? Porque não existe nenhuma outra força atuando em você além da sua força-peso. Ou seja, você vai aumentar de velocidade somente sob a ação da gravidade, com nenhuma outra força, evitando que você se estrombuche no chão. Agora imagine que lá no solo tinha um amigo seu olhando você cair de paraquedas, ele olha, vê que o paraquedas não abriu e fica, puxa, que pena, porque não tem realmente muito que ele possa fazer além de observar. E aí, ele tá a uma altura de. Eu coloquei 5.000 metros aqui, só que eu vi que era muita coisa. Aí eu resolvi abaixar para uns 350, porque aí faz um pouco mais de sentido. E aí ele tá te observando a uma altura de 350 metros, porque você pulou dessa altura de lado do seu paraquedas. Como é ele que tá te observando, vamos usar o referencial dele. E aí, como ele não tem muito que ele possa fazer para te ajudar, ele resolve fazer cálculos. E aí ele vai calcular quais são as suas velocidades e qual que é a distância percorrida que você vai percorrer até você cair. E aí a velocidade em x vai ser zero. Por quê? Bom, porque vocês viram que não tem nenhuma velocidade em x em momento nenhum. E aí em y, como a gravidade está para baixo e o meu eixo y está para cima, ela vai ter um sinal negativo de menos 10t, configurando novamente o MR e o V. Quanto à distância percorrida, aqui em x a gente não vai percorrer distância nenhuma novamente, porque está em repouso, mas em y a gente vai ter uma distância percorrida igual a 350 mais a velocidade inicial, que aqui nesse caso vai ser igual a zero, menos 10 vezes t ao quadrado dividido por 2. Então, quem que vai ser a minha queda livre, então? A queda livre é um movimento que tem início quando a nossa velocidade inicial é igual a zero e a única aceleração atuante no nosso sistema é a aceleração da gravidade.
Bem, por hoje é isso. Esse vídeo eu tô terminando um pouco tarde, porque foi a pedido de uma pessoa muito importante pra mim. E eu resolvi fazer esse vídeo agora, porque amanhã não ia dar tempo, então tô meio com sono, o Trick, tadinho, até caiu de paraquedas, não aguenta mais. Então é aqui que eu me despeço. Obrigada por terem assistido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários. É isso, e até a próxima!